Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo seja com todos vocês. Bom poder compartilhar esse vídeo com você. Esse é o vídeo de número 446, leitura bíblica, vídeo de número 446, onde eu estarei compartilhando com você a leitura do capítulo 20 de 2 Crônicas. Isso mesmo, vamos de leitura bíblica? Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então, informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Engede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Eles têm habitado e nela construíram um santuário em honra do teu nome, dizendo: se alguma descrença nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos destes por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar este exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé, diante do Senhor. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da Assembleia. Ele disse: escutem todos que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem se desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém.
Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e de todos e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os moabitas e os amonitas e os moabitas atacaram-os dos montes Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Bereca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, ele é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor lhes encheu de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Assim, Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Azuba, filha de Sili. Ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova. Contudo, não acabou com os altares idólatras, e o povo ainda não havia firmado o coração no Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, do início ao fim, estão escritos nos relatos de Jeú, filho de Anani, e incluídos nos registros históricos dos reis de Israel. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinha vida ímpia. Era um tratado para a construção de navios mercantes, depois de serem construídos os navios em Ezion-Geber. Eliezer, filho de Dodava de Maresa, profetizou contra Josafá, dizendo: por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim, os navios naufragaram e não puderam sair para negociar. Aleluia! Capítulo 20 de 2 Crônicas, ele narra a vitória do rei Josafá sobre uma colisão inimiga, Moabe, Amon e Seir, através da fé, oração e louvor, diante de um grande exército. Josafá proclama jejum e busca a Deus. Deus responde que a batalha não é deles, mas dele. Judá vence louvando sem lutar, pois Deus causou confusão entre os inimigos. Esses 37 versículos podemos esboçá-los da seguinte maneira: versículo 1 ao 4, a ameaça e o medo. Versículo 5 ao 13, a oração de Josafá. Versículo 14 ao 19, a resposta de Deus.
Versículo 20 ao 23, a vitória pelo louvor. Versículos 24 ao 30, a celebração e paz. Versículo 31 ao 37, conclusão do reinado de Josafá. Algumas aplicações para os nossos tempos de hoje. Primeiro, buscar a Deus como primeira opção. Diante de grande exército, diante de grandes exércitos, problemas insuperáveis, dívidas, doenças, a atitude é orar e buscar a orientação divina antes de tentar resolver sozinho. A força do jejum e oração coletiva. O capítulo incentiva a união com outros crentes para buscar a face de Deus em momentos de alarme. Adoração como arma de guerra. Josafá colocou os cantores à frente do exército. Hoje o louvor e a gratidão a Deus, mesmo antes de ver a vitória, demonstram fé e confiança no resultado. Confiança na soberania divina. Reconhecer que Deus está no controle e que a vitória vem através da dependência dele, não na força própria. Postai-vos e vede. A instrução de parar e ver a salvação ensina a descansar na promessa de Deus, agindo com calma e fé em vez de pânico. Humildade. O quebrantamento e a humildade diante de Deus são os caminhos para a exaltação e o livramento. Em resumo, o capítulo 20 de 2 Crônicas convida-nos a transformar o medo em fé, o desespero em adoração e a autoconfiança em dependência total de Deus. Também nos ensina que em momentos de crise, dependência total de Deus, através da oração e do louvor, são armas poderosas para alcançar a vitória. Aleluia! Louvado seja Deus por essa palavra, por esse capítulo. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Desde que vos fala, pastor Geraldo Magela. E até o próximo vídeo, querendo Deus.